Número 15. Uma cidade de dois extremos. Imagine estar no topo de um arranha-céu de luxo, olhando para o mar de torres de vidro reluzentes, hotéis sofisticados, piscinas infinitas em coberturas e shopping centers repletos de marcas de grife do mundo inteiro. Agora, desvie o olhar apenas alguns quilômetros e você verá uma realidade completamente diferente. Vielas estreitas repletas de pequenas casas, bairros superlotados construídos com materiais reciclados e famílias lutando para conseguir sobreviver. Bem-vindo a Manila, a capital das Filipinas, uma cidade onde uma riqueza extraordinária e uma pobreza comovente existem praticamente lado a lado. Poucos lugares na Terra exibem contrastes tão dramáticos quanto Manila. Esta movimentada megacidade, que abriga mais de 14 milhões de pessoas em sua região metropolitana e mais de 25 milhões em toda a área urbana ao redor, é um dos maiores centros econômicos do Sudeste Asiático. Todos os dias, milhões de pessoas acordam sonhando em construir um futuro melhor. Algumas conseguem alcançar um sucesso além da imaginação, enquanto outras continuam lutando simplesmente para sobreviver mais um dia. Dirigir por Manila é como viajar entre dois mundos completamente diferentes. Em um distrito, você encontrará o moderno horizonte de Bonifácio Global City, frequentemente chamado de BGC, com calçadas impecáveis, ônibus elétricos, condomínios de luxo, escolas internacionais e algumas das empresas de tecnologia que mais crescem na Ásia. Porém, a apenas alguns minutos de carro, você encontrará bairros densamente povoados onde várias gerações frequentemente dividem um único cômodo pequeno e onde os serviços básicos podem ser irregulares. O contraste pode ser chocante para quem visita a cidade pela primeira vez. Carros esportivos de luxo, avaliados em centenas de milhares de dólares, às vezes param nos semáforos ao lado de antigos jeepneys transportando dezenas de passageiros. Boutiques de grife ficam a apenas alguns minutos de mercados públicos movimentados, onde famílias calculam cuidadosamente cada peso gasto com alimentação. Modernos apartamentos em arranha-céus têm vista para bairros onde pessoas passaram décadas construindo suas casas com qualquer material que conseguiam encontrar. Esta não é simplesmente uma história sobre ricos versus pobres. É a história do rápido crescimento urbano. Durante décadas, pessoas de todos os cantos das Filipinas migraram para Manila em busca de educação, emprego e oportunidades. Agricultores deixaram vilarejos rurais, esperando encontrar trabalho em fábricas. Jovens recém-formados chegaram com sonhos de construir carreiras nas áreas de finanças ou tecnologia. Pescadores procuraram rendas melhores para sustentar suas famílias. Todos os anos, milhares de pessoas continuam fazendo essa jornada. Mas, enquanto a economia da cidade cresceu rapidamente, a habitação e a infraestrutura tiveram dificuldades para acompanhar esse ritmo. Como resultado, assentamentos informais cresceram em áreas próximas a rios, linhas férreas, zonas industriais, terrenos vazios. Muitos moradores trabalham longas horas na construção civil, no transporte, como vendedores ambulantes, empregados domésticos ou inúmeras outras atividades essenciais que mantêm a cidade funcionando todos os dias. Uma das características mais fascinantes de Manila é sua impressionante resiliência. Apesar do trânsito intenso, das frequentes enchentes durante a estação chuvosa e dos desafios de viver em uma das áreas urbanas mais densamente povoadas do mundo, a vida parece nunca parar. Antes mesmo do nascer do sol, os mercados já estão cheios de movimento. Vendedores ambulantes preparam o café da manhã para os trabalhadores de escritórios. Os jeepneys começam a ocupar as ruas. As escolas recebem milhares de estudantes. Os prédios comerciais se iluminam à medida que as empresas abrem suas portas. A cidade se move com uma energia que raramente desacelera. Manila também é uma cidade moldada por séculos de história. A arquitetura colonial espanhola ainda permanece em distritos como Intramuros, enquanto edifícios da era americana, bairros comerciais chineses e modernos arranha-céus coexistem dentro da mesma metrópole. Essa rica mistura cultural criou uma identidade única, onde antigas tradições encontram ambições modernas. A gastronomia é outro reflexo desses contrastes. Os bairros mais ricos oferecem restaurantes reconhecidos pelo Guia Michelin e culinária internacional, enquanto barracas de rua servem refeições deliciosas por apenas alguns dólares. Muitos viajantes descobrem que algumas das experiências gastronômicas mais memoráveis de Manila não estão dentro de hotéis de luxo.
mas nas ruas movimentadas, onde gerações de famílias aperfeiçoaram receitas tradicionais filipinas. No entanto, por trás dos festivais coloridos, dos rostos sorridentes e da famosa hospitalidade filipina existe uma realidade mais profunda. A desigualdade de renda continua sendo um dos maiores desafios da cidade. Enquanto empresas multinacionais continuam investindo em novos edifícios comerciais e empreendimentos de luxo, muitas famílias ainda enfrentam dificuldades com o aumento do custo de vida, moradia acessível, saúde e transporte. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres pode ser enorme, às vezes existindo dentro do mesmo bairro. Curiosamente, muitos visitantes esperam que Manila pareça insegura por causa das manchetes que lêem na internet. A verdade é muito mais complexa. Como qualquer grande cidade global, algumas áreas exigem cautela, enquanto inúmeros bairros abrigam famílias comuns, comunidades acolhedoras, universidades, parques, igrejas, restaurantes, negócios locais vibrantes. Milhões de moradores seguem suas vidas diariamente, trabalhando, estudando, fazendo compras e criando suas famílias, assim como pessoas em cidades de todo o mundo. Talvez a maior lição que Manila ensine seja que as aparências raramente contam toda a história. Um bairro que parece simples pode abrigar gerações de famílias trabalhadoras, apoiando umas às outras durante tempos difíceis. Um imponente condomínio de luxo pode estar ao lado de ruas onde crianças sonham em se tornar médicas, engenheiras, professoras ou empreendedoras. Cada edifício, cada viela e cada rua movimentada conta uma história diferente. Esta cidade se recusa a se encaixar em estereótipos simples. É um lugar de ambição extraordinária, resiliência impressionante, profundo orgulho cultural e marcantes contrastes econômicos. Pode surpreendê-lo com horizontes urbanos de tirar o fôlego em um momento. No seguinte, confrontá-lo com duras realidades sociais. É bela e desafiadora, moderna e histórica, rica e carente, tudo ao mesmo tempo. E em nenhum outro lugar esse contraste é mais visível do que em um bairro que chamou a atenção do mundo por suas condições extremas de vida e pela incrível determinação das pessoas que o chamam de lar. Esse lugar é conhecido como Apilan ***. Número 10. Apilan, vivendo com menos de $4 por dia para sustentar uma família inteira. Escondida atrás dos arranha-céus e dos movimentados distritos comerciais de Manila, existe uma comunidade que poucos turistas visitam e que ainda menos pessoas realmente compreendem. Este lugar é conhecido como Apilan, um nome que soa alegre e cheio de esperança, mas cuja realidade conta uma história muito mais complexa. À primeira vista, o nome Apilan parece quase inacreditável. Como um lugar que enfrenta tantas dificuldades poderia se chamar Apilan? A resposta remonta a várias décadas, quando o lixão próximo liberava constantemente nuvem de fumaça branca à medida que o lixo era queimado. Os moradores brincavam dizendo que a fumaça parecia sair de uma gigantesca fábrica da felicidade. Com o tempo, o apelido Apilan acabou ficando. Hoje, apesar das condições difíceis, o nome permanece como um símbolo da resiliência e do otimismo da comunidade. Localizado no distrito de Tondo, uma das áreas mais antigas e densamente povoadas de Manila, Apilan abriga milhares de pessoas que vivem em casas apertadas construídas com blocos de concreto, madeira reciclada, chapas de metal ondulado e outros materiais reaproveitados. Estreitos becos serpenteiam entre as casas, muitas vezes tão apertados que apenas uma ou duas pessoas conseguem passar por vez. Fios elétricos se estendem por todas as direções, enquanto as crianças brincam em espaços mal largos o suficiente para a passagem de uma bicicleta. Para muitas famílias daqui, cada único peso importa. Alguns lares sobrevivem com menos de 200 pesos filipinos por dia, aproximadamente $4 americanos ou até menos, dependendo da taxa de câmbio. Essa pequena quantia muitas vezes precisa cobrir alimentação, água potável, transporte, material escolar, eletricidade e todas as demais despesas diárias de uma família inteira. Imagine tentar alimentar 4 ou 5 pessoas com apenas alguns dólares. Cada compra torna-se um cálculo cuidadoso. Um punhado de arroz, alguns vegetais, peixe seco ou macarrão instantâneo podem ser tudo que cabe no orçamento do dia. Nada é desperdiçado. Cada moeda tem valor. Uma das atividades mais conhecidas em Apilan é a reciclagem de resíduos.
Antes do nascer do sol, muitos moradores começam a procurar materiais recicláveis coletados em mercados, empresas e pontos de coleta de lixo. Garrafas plásticas, papelão, latas de alumínio, sucata metálica e vidro são cuidadosamente separados à mão e posteriormente vendidos para centros de reciclagem. É um trabalho fisicamente exaustivo. Os trabalhadores passam longas horas sob o intenso sol tropical, carregando sacos pesados e vasculhando montanhas de materiais descartados. Ainda assim, para muitas famílias, a reciclagem representa uma fonte honesta de renda e ajuda a reduzir a quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários. De muitas maneiras, esses recicladores informais prestam um importante serviço ambiental que frequentemente passa despercebido. Anos atrás, outra atividade chamou a atenção do mundo inteiro para a pila. Alguns moradores produziam o que ficou conhecido como pag, um termo filipino que significa sacudir a poeira. A expressão se referia a alimentos descartados recolhidos do lixo de restaurantes, limpos, cozidos novamente e revendidos por preços extremamente baixos. Essa prática surgiu devido à pobreza extrema e ao acesso limitado aos alimentos, e não porque as pessoas a preferissem. Hoje, campanhas de conscientização, medidas mais rigorosas de segurança alimentar, organizações beneficentes e melhores oportunidades econômicas reduziram essa prática em muitas áreas. Mesmo assim, a história do PAC tornou-se um símbolo internacional das difíceis escolhas que algumas famílias enfrentaram ao viver em extrema pobreza. No entanto, concentrar-se apenas nas dificuldades faz com que uma parte importante da história de Apilan seja esquecida. Ao caminhar por suas ruas estreitas, você também encontrará pequenos mercados que ocupam apenas um cômodo, barracas de comida vendendo refeições preparadas na hora, barbearias de bairro, oficinas de concerto, igrejas, escolas, quadras de basquete e crianças rindo enquanto brincam com brinquedos feitos à mão. A vida continua. Os moradores comemoram aniversários, casamentos, o Natal, festivais locais e eventos comunitários. A música toma conta das ruas durante as celebrações. Os vizinhos compartilham refeições uns com os outros e as famílias se apoiam nos momentos difíceis. Os fortes laços comunitários tornaram-se uma das maiores forças de Apila. A educação continua sendo uma das maiores esperanças para a próxima geração. Muitos pais trabalham jornadas extremamente longas porque acreditam que a educação de seus filhos oferece a melhor oportunidade para escapar da pobreza. Mesmo quando o dinheiro é escasso, as famílias frequentemente fazem enormes sacrifícios para comprar uniformes escolares, cadernos, pagar o transporte para que seus filhos possam frequentar a escola. Diversas organizações locais, grupos religiosos, voluntários e instituições beneficentes sem fins lucrativos também atuam em comunidades como Apila. Eles oferecem refeições gratuitas, serviço de saúde, programas educacionais, bolsas de estudo, treinamento profissional e ajuda em caso de desastres. Embora esses esforços não possam resolver todos os problemas, eles ajudaram a melhorar a vida de muitos moradores ao longo dos anos. Assim como grande parte de Manila, Apila também enfrenta desafios causados pelas enchentes durante a estação chuvosa. Tempestades intensas podem rapidamente sobrecarregar os sistemas de drenagem, danificando casas e tornando a vida diária ainda mais difícil. As mudanças climáticas e os tufões cada vez mais fortes aumentaram as preocupações com as comunidades urbanas vulneráveis em todas as Filipinas. Apesar desses obstáculos, o que mais surpreende muitos visitantes não é a pobreza, é a determinação. As pessoas acordam antes do amanhecer para trabalhar. Os pais incentivam seus filhos a estudar. Pequenos negócios abrem todas as manhãs. Os vizinhos ajudam uns aos outros a reconstruir suas casas após as tempestades. Os jovens sonham em se tornar professores, enfermeiros, engenheiros, empreendedores e outros profissionais. A esperança sobrevive mesmo quando as circunstâncias são extremamente difíceis. Apila não é simplesmente um lugar de pobreza. É um lugar de pessoas trabalhadoras, famílias resilientes e comunidades que lutam por um futuro melhor, apesar dos recursos limitados. Sua história é um lembrete de que, por trás de cada estatística sobre renda ou condições de vida, existem pessoas reais com sonhos, talentos e ambições. Para os viajantes, Apila oferece uma importante lição. O turismo responsável não consiste em tratar comunidades como atrações ou espetáculos. Trata-se de compreender as realidades que as pessoas enfrentam, respeitar sua dignidade e reconhecer tanto os desafios que suportam quanto a força que demonstram todos os dias.
Em uma cidade repleta de contrastes marcantes, a Pilam permanece como um dos mais poderosos lembretes de Manila de que a resiliência pode existir mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e de que a esperança muitas vezes brilha com mais intensidade justamente onde a vida é mais desafiadora. Número 5. A vida depois do anoitecer vista pelos olhos das favelas. À medida que o sol desaparece lentamente por trás do imponente horizonte de Manila, algo extraordinário começa a acontecer. Os reluzentes distritos comerciais se iluminam com milhares de letreiros de neon. Hotéis de luxo recebem turistas internacionais. Bares em terraços se enchem de música e os shoppings permanecem lotados até tarde da noite. Para muitos visitantes, Manila parece ser uma cidade que nunca dorme. Mas, a apenas alguns quilômetros de distância, outra Manila desperta. Escondidos atrás de rodovias, rios, trilhos de trem, armazéns abandonados e enormes muros de concreto estão bairros que muitos turistas jamais descobrirão. São os assentamentos informais densamente povoados da cidade, lugares onde centenas de milhares de pessoas lutam todos os dias para sobreviver. Embora muito de fora os chamem de favelas, para milhões de filipinos essas comunidades são simplesmente o seu lar. Quando a noite cai, a vida aqui não para. Na verdade, para muitas famílias, o verdadeiro trabalho está apenas começando. Caminhe pelos becos estreitos após o pôr do sol e você perceberá algo surpreendente. Apesar da pobreza, as ruas continuam cheias de vida. As crianças ainda brincam de jogos simples sob a fraca iluminação dos postes. Pequenas barracas de comida continuam servindo carne grelhada, arroz, macarrão e lanches acessíveis. Minúsculas lojas de conveniência vendem de tudo, desde café instantâneo até créditos para celular. As pessoas sentam do lado de fora conversando com os vizinhos, enquanto caixas de som portáteis tocam música na úmida noite tropical. Fios elétricos se estendem sobre as ruas como enormes teias de aranha, muitos instalados de forma improvisada ao longo de décadas. Em alguns bairros, uma única ligação elétrica pode ser compartilhada entre várias famílias. Durante fortes tempestades, essas antigas redes podem se tornar perigosas, acrescentando mais um desafio à vida cotidiana. Muitas casas foram construídas com apenas alguns metros de distância umas das outras. Algumas são feitas de blocos de concreto, enquanto outras combinam madeira, chapas metálicas recicladas, compensando materiais reaproveitados coletados ao longo de muitos anos. Passagens estreitas, mal largas o suficiente para 2 pessoas, tornam-se ao mesmo tempo as ruas da comunidade, playgrounds, mercados e pontos de encontro. Dentro dessas pequenas casas, famílias inteiras frequentemente compartilham um único cômodo. Um pequeno ventilador elétrico tenta aliviar o calor tropical de Manila. Os colchões são estendidos apenas na hora de dormir porque, durante o dia, o mesmo espaço funciona como cozinha, sala de estar, sala de jantar, às vezes, até mesmo como um pequeno negócio. Privacidade é um luxo que muitos simplesmente não podem ter. Para milhares de moradores, a noite também é horário de trabalho. Vendedores ambulantes preparam comida para clientes que saem de escritórios ou fábricas. Motoristas de triciclo continuam procurando passageiros. Catadores de recicláveis separam os materiais recolhidos ao longo do dia, organizando garrafas plásticas, papelão, latas de alumínio e sucata metálica que podem ser vendidos por apenas alguns pesos por quilograma. Alguns trabalhadores só voltarão para casa ao amanhecer. Outros saem apenas depois da meia-noite. Muitas pessoas trabalham durante a madrugada em fábricas, armazéns, lojas de conveniência, centrais de atendimento, portos, serviços de transporte ou canteiros de obras. A economia de Manila depende de inúmeros trabalhadores cujos horários raramente seguem a tradicional jornada das 9 às 5. Para famílias que vivem de salário em salário, cada hora extra de trabalho pode significar mais uma refeição na mesa. No entanto, a noite também traz desafios. Alguns bairros ficam muito mais escuros porque a iluminação pública é limitada ou pouco confiável. Becos sujeitos a enchentes tornam-se escorregadios e difíceis de atravessar. Durante a estação chuvosa, fortes tempestades tropicais podem rapidamente transformar passagens em pequenos rios de água barrenta. Nas comunidades construídas ao longo de rios ou esteros, os moradores permanecem atentos sempre que as chuvas fortes continuam por várias horas.
O nível da água pode subir rapidamente, obrigando as famílias a mover seus pertences para prateleiras mais altas só para abrigos temporários. Até mesmo uma única noite de enchente pode destruir tudo que uma família possui. Um dos aspectos mais fascinantes dos assentamentos informais de Manila é o extraordinário senso de comunidade. Como muitas famílias vivem lado a lado há décadas, os vizinhos geralmente se conhecem pelo nome. Quando alguém perde o emprego, parentes e amigos costumam compartilhar refeições. Durante emergências, bairros inteiros às vezes trabalham juntos para limpar ruas alagadas, consertar telhados danificados ou ajudar moradores idosos a evacuar. Essa cultura de cooperação tornou-se uma das maiores forças da comunidade. Os visitantes frequentemente se surpreendem com o calor humano e a hospitalidade que recebem, apesar das difíceis condições de vida. Os sorrisos surgem com facilidade. As crianças acenam com entusiasmo para as câmeras que passam. As conversas começam com simples cumprimentos e o som das risadas ecoa até pelos becos mais estreitos. A felicidade aqui raramente é medida por bens materiais. Em vez disso, ela é frequentemente encontrada na família, na amizade, na fé e na resiliência. A religião também desempenha um papel importante depois que escurece. Pequenas capelas de bairro permanecem ativas. Reuniões de oração à noite reúnem os moradores locais. Durante importantes festivais religiosos, decorações coloridas cobrem ruas inteiras, transformando comunidades modestas em celebrações vibrantes, cheias de música, dança e refeições compartilhadas. Por um breve momento, muitas das dificuldades diárias parecem desaparecer. No entanto, a vida continua imprevisível. Tufões ameaçam Manila regularmente, trazendo ventos extremamente fortes e chuvas torrenciais. Famílias que vivem em moradias frágeis precisam estar constantemente preparadas para a possibilidade de telhados danificados, casas inundadas ou evacuações temporárias. As mudanças climáticas tornaram os eventos climáticos extremos uma preocupação ainda maior para muitas comunidades de baixa renda em todas as Filipinas. Apesar dessas dificuldades, inúmeros moradores continuam trabalhando incansavelmente em busca de um futuro melhor. Pais economizam tudo o que podem para manter seus filhos na escola. Jovens adultos estudam durante o dia e trabalham à noite. Pequenos empreendedores expandem lentamente seus negócios, que muitas vezes começam com apenas um carrinho ou uma barraca à beira da estrada. Muitos sonham em um dia se mudar para moradias mais seguras, conseguir um emprego estável ou oferecer aos seus filhos oportunidades que eles próprios nunca tiveram. A história de Manila depois do anoitecer não é apenas uma história de pobreza, é também uma história de determinação. É a história de pessoas que continuam construindo vidas comuns em circunstâncias extraordinárias. Atrás de cada beco estreito existe uma família cheia de sonhos. Atrás de cada pequena casa, alguém esperando que amanhã seja melhor do que hoje. E por trás das luzes brilhantes de uma das capitais mais movimentadas do Sudeste Asiático, existe um lado de Manila que poucos turistas realmente conhecem, mas se revela a extraordinária resiliência das pessoas que chamam esse lugar de lar.